Levítico, capítulo 19, a partir do versículo de número 1. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: fala a toda a comunidade dos israelitas: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sereis santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Obrigado, Senhor, pela a tua palavra. E pedimos que mais uma vez o Senhor se revele a nós. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que haja espaço na nossa mente, no nosso coração, para a tua palavra. E que ela produza o fruto pelo qual ela foi enviada, fruto de salvação e fruto de vida eterna. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é o aniversário da Suíça. Parabéns aos irmãos suíços. País bonito, país organizado, país abençoado. Stefan fica todo cheio quando a gente fala da Suíça. Deus abençoe a Suíça. Continue abençoando. E você sabe que a Suíça, ela nasce de um acordo, inicialmente de 3 cantões. Cantão de Uri, Schwyz e Unterwalden. São representantes desses cantões que se reúnem e firmam ali um acordo de autoproteção, de autodefesa, e registram esse pacto, essa aliança, numa Constituição. Alguns dizem que foi assim uma das primeiras constituições da Suíça, pelo menos da Suíça moderna, que se tornou a Confederação Helvética, com 13 cantões. E nessa carta que foi registrada, dessa aliança, que se chama Bundesbrief, é ali acordada uma legislação mínima, de não apenas dever para com a proteção e defesa dos 3 cantões, mas uma jurisprudência, uma consciência de estar submisso às leis que foram ordenadas, que foram acordadas, mas também submissos aos decretos dos tribunais. Foi ali uma constituição seminal. Até porque toda a nação que se preze, pelo menos as de cunho mais democrático, precisam de uma Constituição. Precisam de uma legislação, precisam de normas mínimas que sejam para todos, sem exceção. Normas que orientem, instruam a respeito do viver conjunto, do viver coletivo. Porque aquilo que a gente faz implica em consequências, não só para a nossa vida, mas também para a vida de outros. Todo grupo humano, na verdade, precisa de normas que são acordadas, às quais o grupo que as acordou se submete. É um mínimo para que haja uma ordem, para que não vire bagunça, para que a vida coletiva seja possível. E é exatamente isso, uma legislação mínima,
e no caso aqui de Levítico, bem detalhada, que Deus concede ao seu povo, logo depois que o tira do Egito, tanto no livro do Êxodo, quanto nesse livro do Levítico, uma legislação, um conjunto de normas que não era para ser para o povo e não para o Moisés. Que não era para ser para o Moisés e não para os líderes, mas que era para ser para todos. Tanto que o Senhor começa aqui nesse versículo 19, dizendo, o Senhor disse a Moisés, fala a toda a comunidade dos israelitas. Ou seja, não é lei para alguns, e outros têm exceção, não, é para todo mundo. Começar pelo Moisés. E dá essa lei para que esse povo saiba como proceder para com Deus, para consigo mesmo e para com os outros. E o interessante de uma legislação é que uma legislação não apenas revela como um povo deve ser e proceder, mas revela muito também a respeito do legislador. E essa lei, essa legislação em particular, aqui revelada, revela não só como o povo deve ser e proceder, mas como é o caráter daquele que legislou, o legislador, e que esse legislador deseja que o seu povo seja como ele. Então, uma legislação revela como o povo deve proceder e ser, mas também como o legislador é. Por exemplo, aqui ainda no versículo de número 1, vai ter este mandamento. Sereis santos. E por que nós devemos ser santos? Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então a minha palavra sou eu, a minha palavra é a expressão do meu ser, pela qual se vocês a receberem, também o serão. Porque vai transformar vocês de dentro para fora o caráter. E essa transformação vai gerar novas ações. Então a pergunta que fica, quando a gente lê o livro de Levítico, porque é um livro que para muitos é um desafio, tem gente que começa a ler a Bíblia em Gênesis, aí começa Gênesis, vai bem, Êxodo já começa, chega em Levítico, não aguento mais, porque ninguém diz assim, eu vou ler a legislação do país antes de dormir hoje. Então o que a gente aprende a respeito de Deus? O que Levítico nos revela a respeito do legislador? Então, a primeira verdade é que Deus é o Senhor, mas não é apenas o Senhor, é Senhor e é bom. É Senhor e é bom. Porque você já parou para pensar o que leva um povo, uma nação, a se submeter a uma Constituição? Por que não acontece uma revolução agora? Porque há um consenso de que as coisas devem ser assim. O dia que esse consenso muda, ou a Constituição muda, ou ela é desobedecida. O que fazia esse povo? Quais seriam as questões por trás dessa legislação que a sustentaria, faria com que o povo vivesse de acordo com ela? Duas consciências. Uma é de que Deus, o legislador, é o Senhor. A gente conta, pelo menos eu contei aqui nesse capítulo 19, pelo menos 14 vezes em que aparece a expressão, eu sou o Senhor. Faça isso. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Não faça aquilo. Mas por quê? Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Haja assim para com o seu próximo. Qual a razão? É o próximo, o Senhor? Não, mas porque eu sou o Senhor.
Então a questão maior da nossa vida, em cada situação, não é se a gente ganha ou perde. Não é se eu quero ou se eu não quero. Não é nem o outro e nem sou eu. A questão maior é só uma: o Senhor. É como alguém já disse, no final de tudo, a última questão, a questão maior é uma questão entre você e o Senhor. Não é quem está certo ou quem está errado. Não é quem merece e quem não merece. A questão é o Senhor. O que Ele diz? O que Ele espera? O que Ele fala para você? Essa é a questão. A segunda, que subjazia a obediência, é a consciência de que esse Senhor não apenas é Senhor, digno de ser obedecido, mas Ele é bom, o caráter dele é bom. O que está por trás dos seus mandamentos é a sua bondade, a sua preocupação com o bem-estar maior do seu povo, o meio e o seu, ainda que a gente não entenda. A questão dos seus mandamentos não é Ele quem vai ganhar se nós o obedecermos, mas somos nós mesmos. Então, por exemplo, por que o Senhor diz assim a partir do versículo 9? Olha, quando fizerdes a colheita da tua terra, não colherás totalmente nos cantos do campo, nem recolherás as espigas caídas da tua colheita. Da mesma forma, não colherás a tua vinha até os últimos frutos, nem recolherás as uvas caídas da tua vinha, tu as deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E por que, Senhor? O Senhor poderia nos dar uma explicação? É porque Jesus disse que o pobre você sempre terá convosco. E a nação que não cuidar desse grupo vai ter outros problemas. Como diz Provérbio 38. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, eu não venha furtar e profane o nome de Deus. Por que o Senhor vai dizer assim para não colher o fruto a partir do 4º ano? Ou melhor ainda que esse mandamento que tem aqui. Por que o Senhor vai dizer para respeitar o seu pai e a sua mãe, versículo 3? Por que Ele vai dizer para, versículo 32, se levantar diante dos idosos? Honra a pessoa do ancião e teme teu Deus. Por que, Senhor? Porque um dia, meu filho, você também vai ficar velho. Você vai ficar idoso. E é melhor viver num lugar, num ambiente, numa cidade, numa sociedade que aprendeu a respeitar os mais velhos, os idosos. Está vendo a lógica? Por que o Senhor vai implicar com comida? Vai dizer, olha, não comam nada com sangue. E se você pegar lá Levítico capítulo de número 11, vai ter toda lá uma lista de animais que se pode comer, que não se deve comer. Até o porquinho entrou na lista dos que não pode comer. Por quê? Bom, tenho para mim que para um povo vivendo num deserto,
debaixo daquele clima e sob condições de higiene mínimas, comer uma pururuca não seria a coisa mais sábia. Comer carne de porco com sangue. Então, nem sempre nós vamos, na primeira, entender os motivos das coisas que Deus nos instrui a fazer e não fazer. Mas nós sempre podemos confiar e crer. Por trás desse mandamento, alguma coisa boa tem aí. Porque como diz o Salmo de número 100, versículo 5, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Então é claro que tem mandamentos específicos, inclusive em relação à comida, que já não são para hoje. Jesus, porque o contexto é outro. Jesus mesmo, lá na visão para Pedro, purificou todos os alimentos. O que está por trás é a intenção de Deus, que é sempre boa. E essa verdade leva para uma segunda revelação a respeito de Deus, o legislador. É que Deus é pastor. Deus cuida. E Ele decidiu cuidar de nós, o seu povo, por meio do seu cajado, que é a sua palavra. Porque Deus não poderia dizer assim para o povo: olha, quer comer carne perigosa com sangue? Coma. Se alguém ficar doente, eu curo, não tem problema. Poderia ter dito? Poderia. Ele pode? Ele pode. Ele não poderia ter dito: olha, quer colher frutos de árvores recém-plantadas antes do 4º ano? Colha. Se o fruto nascer incircunciso, se o fruto não for próprio para alimento ainda, eu transformo no melhor fruto possível diante dos seus olhos. Poderia? Poderia. Mas, ao invés disso, ele prefere dar ao povo estatutos. Ele prefere dar ao povo instruções. Ele prefere dar ao povo orientações. Ele prefere dar ao seu povo a sua palavra. Como ele vai dizer aí no versículo de número 37. Guardareis todos os meus estatutos e todas as minhas leis e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então Deus cuida de nós? Deus cuida de nós. Mas como Deus decidiu cuidar de nós? Deus decidiu cuidar de nós por meio da sua palavra, da sua revelação, da sua instrução, da sua orientação, das suas leis que Ele colocou para reger a criação, de modo que a ciência, não as teorias, mas a ciência nada mais é do que a descoberta destas leis que Deus colocou nas coisas criadas. Então, irmãos, nós podemos, por exemplo, acreditar em milagres? Claro que podemos. E devemos, porque para Deus nada é impossível. Eu oro para que você ainda viva muitos milagres na sua vida.
E que eles aconteçam na hora certa. Como já disse um pregador, quando você precisar de fato de um milagre, Ele estará lá. Porque Deus pode tudo. E Ele intervém, sim, em algumas ocasiões, até suspendendo as leis que Ele mesmo colocou sobre a criação, que dá ocasião ao milagre. Mas eu não aconselharia você, como pastor, a viver todos os dias dependendo de milagre. Por quê? Porque milagre não é norma. Milagre é exceção. E Deus não vai abrir exceção todos os dias. É por isso que Ele nos deu as suas instruções. Por exemplo, Pedro andou fora Jesus. Pedro foi o único que andou sobre as águas. Mas sabe quantas vezes ele andou sobre as águas na vida? Uma. Quando Jesus aparece ressuscitado na praia e Pedro está no barco, e João diz, olha, é o Senhor, Pedro não pula do barco e começa a andar sobre as águas. Pedro vai até Jesus como? Nadando. Vai nadando. E chega. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus sempre vai cuidar de você. Ora com milagres. Amém? Eu creio, já vi, sou testemunha. Se eu contasse para você, você ia duvidar que eu sou batista. E ora, Deus vai cuidar de você sem milagre. Mas Deus sempre vai cuidar de você por meio da sua palavra. É por isso que quando o inimigo quis forçar Jesus a fazer um milagre, o que ouviu de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É por causa da palavra que vivemos. É ela que nos sustenta. Então se alimente dela. Se firme nela. Creia nela. Viva por meio dela. Porque vai ser bênção para você. Foi por isso que Deus a deu. A revelou. E boa parte a registrou. Para o nosso bem. A Bíblia mesmo vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso bem. Por isso que foi escrito. Para o nosso bem. Agora, uma terceira verdade é que Deus, Ele quer a vida. Que seja uma continuação do culto. E um culto que seja expressão e continuação da vida. Porque quando a gente sai por aquela porta, não pense que o culto terminou. Quando a gente sai por aquela porta, o culto continua, porque aqui dentro ou fora a gente vive todo o tempo diante de Deus. A vida é o culto racional. É por isso que Levítico vai se ocupar não só de instruções a respeito de como deveria ser a liturgia do culto, mas vai se ocupar também de como deveria ser a liturgia da vida. Olha quantas instruções a respeito da liturgia da vida a partir do versículo de número 11. Olha o que diz. Não furtareis. Não enganareis, não mentireis uns aos outros. Então, não minta.
Não jurareis falso pelo meu nome, profanando o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O pagamento do diarista não ficará contigo até a manhã seguinte. Sabe esse negócio de amanhã eu pago e não paga nunca? Não amaldiçoes o surdo, nem porás tropeço na frente do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça em um julgamento, não favorecerás o pobre, nem honrarás o poderoso, mas julgarás o teu próximo com justiça. Não divulgarás calúnias entre o teu povo. Olha aí a fake news desde esse tempo. Nem conspirarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, para que não sofras por causa do pecado dele. Então não é para ficar falando nas costas, é para ir e conversar, e não para tirar satisfação, mas para buscar reconciliação. Porque somos irmãos. Não te vingarás, versículo 18, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, quer a gente goste ou não, não existe só eu e Deus. A minha vida sou só eu e Deus. Porque a vida legítima com Deus é em formato de cruz. É relacionamento agora por meio de Cristo, numa nova vida com Deus, vertical, e numa nova vida, uns com os outros, horizontal. Uma não exclui a outra, mas pelo contrário, uma depende da outra. Por isso que lá João vai dizer, na sua epístola, capítulo 1, se andarmos na luz como ele está na luz, temos o quê? Paz no coração. Temos paz uns com os outros. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 5, 23 a 24, quando apresentares a tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois, vem apresentar a tua oferta. É por isso que Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Você conhece a história? Um homem vinha de Jerusalém, é atacado por ladrões, fica como morto. E aí então vem um sacerdote, um homem de culto. Vem um escriba, um homem das escrituras. Mas ambos, o que fazem? Passam de largo. Aí vem um samaritano, considerado nem povo, e o socorre. E Jesus diz que com esse ato, ele cumpre toda a legislação. Resumida em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E mais do que isso, cumpre o novo mandamento de Jesus.
amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Então alguém diz com razão que os 2 primeiros não ajudaram, porque pensaram, o que vai acontecer comigo se eu parar para ajudar? Enquanto o último pensou o que Jesus pensou para ir para a cruz. O que vai acontecer com ele, com eles, se eu não ajudar? Então eu não duvido que muitas vezes, quando a gente vem aqui para o culto, e a gente começa a cantar, a louvar, a orar, Deus recebe, amém? Mas nos pergunta, a mesma pergunta que perguntou a Caim. Qual foi a pergunta? Onde está o teu irmão? E qual é a resposta que a gente dá? E por fim, graças a Deus tem uma última lição, porque se parasse aqui, é que Deus perdoa. Deus salva e perdoa. Domingo passado, uma irmã me perguntou assim, e coração aberto, forma franca, pastor, por que já não há mais sacrifícios de animais se a Bíblia fala tanto disso? E aí eu disse para ela, porque o sacrifício definitivo já foi feito por Jesus na cruz. Esses sacrifícios todos de animais, que inclusive Levítico vai falar como se deve proceder, porque não era de qualquer jeito, não é qualquer coisa serve. Havia toda uma forma correta de se fazer, porque esses sacrifícios simbolizavam o sacrifício definitivo, o sacrifício final, o sacrifício completo, o sacrifício suficiente que seria feito lá na cruz, pelo Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo, e que quando João Batista o vê, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus que tira o pecado. Esses sacrifícios apenas o simbolizavam. Como vai dizer o autor de Hebreus, não é sangue de touros que expia pecados. É os de Jesus. Mas esses apontavam para esse sacrifício que viria. De modo que aquilo ia ficar gravado na mente do povo, como esse sacrifício que está aqui anotado, no versículo de número 21 e 22, que diz assim, como oferta pela culpa, o homem levará um carneiro ao Senhor, à entrada da tenda da revelação, para expiação da sua culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, diante do Senhor, pelo pecado que cometeu, e este lhe será perdoado. Por que vai ser perdoado? Porque estava na linha, simbolizava aquele sacrifício definitivo que se concretizaria na cruz, mas no plano de Deus já foi feito antes da fundação do mundo, portanto o sangue remidor já valia. Interessante é que esse sacrifício está dizendo aqui que ia ser feito em favor do homem diante de Deus. Por quê? Porque Jesus ia derramar o seu sangue lá na cruz, não para permitir que vivêssemos longe de Deus, mas para permitir que vivêssemos de novo diante de Deus. Porque viver longe de Deus não é doce. Viver longe de Deus é amargo.
Amargo é viver longe do Senhor. Não é doce. O fim é sempre amargo. Por isso eu te pergunto, com todo respeito e todo amor, você se afastou? Você pecou, se afastou da presença do Senhor, mas você se arrependeu e quer voltar a viver diante do Senhor? Então, só há um caminho. Clame o sangue de Jesus Cristo. Porque no sangue de Jesus Cristo há perdão suficiente para mim, para você e para o mundo inteiro. Porque é a Bíblia que diz, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Há salvação suficiente e completa no sangue de Jesus. E é isso que a gente celebra na ceia do Senhor. Onde é simbolizado o corpo e o sangue de Cristo, o sacrifício remidor, expiatório, que foi simbolizado desde Levítico e foi consumado no Evangelho, lá naquela cruz, cujo sangue derramado comprou gente, pessoas de todas as nações, todas, da Suíça, de Portugal, do Brasil, da Turquia, de todas as nações. E fez destas pessoas povo de Deus. A qual Deus agora, na nova aliança, vai dar mais que uma legislação. Vai dar o seu Espírito. Para que a legislação não esteja mais do lado de fora, mas do lado de dentro. E assim a gente viva nessa terra, como povo de Deus, diante dele e para sempre. Como vai dizer João na sua visão, que diz que os 24 anciãos cantavam diante do Cordeiro de Jesus. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.